Bem, pessoal, outra dica que eu quero deixar para vocês nesse período turbulento que nós passamos é sobre leitura. A leitura é muito importante, ela é um exercício para a nossa mente e também é ótima para a gente parar de pensar em besteira, né? Como dizia um velho ditado, mente vazia é a oficina do diabo. Então, nesse momento, eu indico muito a leitura como uma forma de você passar o tempo, né? Mas passar o tempo de uma forma divertida e com muito aprendizado, com muitas reflexões importantes, certo? Então, os livros eu normalmente indico através desse site lelivros.love, que está aqui na barra de endereço, porque eles podem ser baixados gratuitamente. Aqui nós temos Procurar Livros. Um dos interessantes é Caçador de Pipas, que li já há algum tempo. Ele narra a história de dois jovens amigos, onde um é filho do patrão e o outro é filho do empregado. No desenrolar da conversa, da história, da narrativa, vocês vão perceber que eles têm muita coisa em comum. E no final, após muitas reviravoltas, né, tiveram que sair de sua terra natal, que era antes um paraíso, e se transformou num campo de guerra. E viveram aventuras incríveis. Vocês vão ver, é muito emocionante esse Caçador de Pipas. O autor se baseou muito nas histórias, né, de guerra do Afeganistão, esse Khaled Hosseini. Então eu indico muito. Se abrindo através desse site, vocês podem baixar tanto em formato para e-book, né, que você pode ler através de um Kindle ou de um tablet, como também em PDF, que você pode abrir aqui no notebook ou até mesmo no celular. E é gratuito. Ok? Esse mesmo autor tem um outro livro muito interessante, que é O Silêncio das Montanhas. Também serve muito para a gente refletir sobre a vida, né? Ele narra uma história muito bonita, também emocionante, né? E esse Silêncio das Montanhas, depois que você ler, você vai entender como essa palavra é forte, né? Silêncio das Montanhas. Esses dois livros, eles estão num patamar muito, muito interessante, porque ele faz refletir sobre acontecimentos de nossa própria existência, né? A gente muitas vezes acha que a nossa vida tem problemas. Nossa vida não tem problemas. Quando você lê esses dois livros, vocês vão ver. Vocês vão se emocionar, né? E vão aprender muito sobre a vida e sobre a existência. O livro também fala também da nossa vida, de um autor brasileiro, é o professor Cortella, né? Eu posso digitar aqui Cortella porque vai aparecer todos os livros que tem aqui disponíveis gratuitamente. Nós temos esse aqui. Qual a tua obra? Que obra ele fala? Ele diz que são inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética, ou seja, como é que nós vivemos? Quais são as nossas prioridades? Na verdade, qual a nossa prioridade na vida? Né? O que é que nós vamos deixar? Qual será a nossa obra? Certo? Será o nosso trabalho? Será a nossa ética? Quando não estivermos aqui, o que é que vão lembrar de nós? Essa seria a grande pergunta sobre a questão da ética, né, para as nossas vidas. O que é que nós fazemos no nosso local de trabalho, em casa, certo? Então, um ótimo livro, eu super recomendo. Quarta obra de Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella tem vários livros. Ética e Vergonha na Cara, Por que Fazemos o que Fazemos, Viver em Paz para Morrer em Paz, Política para Não Ser Idiota. Esses 5 são os que estão disponíveis gratuitamente, mas tem outros livros que podem ser comprados, que são muito interessantes, como, por exemplo, o livro Coragem, A Sorte Segue a Coragem, né, que eu tenho e que eu super recomendo. É um livro também de reflexões muito profundas e que nos ajuda muito, né?
a tomar decisões em nossas vidas, porque a gente reflete coisas que a gente antes nunca tinha parado para pensar, certo? Então eu super recomendo esse livro. Outro livro interessante que não está aqui do Mário Sérgio Cortella, é um livro dele com a Monja Coen, né, que fala nem anjos nem demônios, né, como nós agimos diante das situações. É por pura maldade, é por pura inocência, e o nosso caminhar na nossa vida, o que é que nós procuramos fazer? Alimentar o nosso espírito, né, nos apegando a coisas que não são materiais, mas sim espirituais, evoluindo como seres humanos, né, para que possamos ter uma vida completa e feliz, que não necessariamente tem a ver com a parte financeira, ou nós agimos de modo inocente e nos apegamos demais às coisas que estão à nossa volta. São reflexões de um professor universitário, de um filósofo, com uma budista, né? Ela coloca as posições do pensamento dela. Mário Sérgio Cortella vem com toda a sua cultura ocidental, e aí a reflexão é muito interessante, eu super recomendo. Outro livro do Mário Sérgio Cortella muito interessante é o livro Pensatas Pedagógicas. As pensatas pedagógicas são muito interessantes, tem muito a ver com a escola, é super recomendado para os professores. Ele fez uma reedição desse livro e colocou outro nome. Ele colocou Nós e a Escola, Agonias e Alegrias, né, que é uma reedição. Antes ele se chamava Pensatas Pedagógicas, ele depois, com essa reedição, incluindo outras pensatas, reflexões, ele colocou nessa reedição este nome, Nós e a Escola, Agonias e Alegrias, certo? Outro livro muito interessante que eu indico é O Monge e o Executivo. O Monge Executivo é uma história sobre a essência da liderança, né? Ele trata muito da questão da humildade, trata do que é ser realmente líder, a diferença entre líder, né, aquele que lidera, aquele que atrai as pessoas para a sua voz, né, aquele que está para servir, não para ser servido, né, e é capaz de liderar uma equipe em prol de um objetivo sem imposição. Porque como a história propriamente vai resumir, há uma diferença entre poder e liderança. Outro livro também do mesmo autor é esse De Volta ao Mosteiro. O Monge e o Executivo falam de liderança e trabalho em equipe. Então esses dois livros eu super recomendo. Foram livros bastante lidos recentemente. Outro livro muito interessante do Padre Fábio, com Leandro Carnal, é o livro Crer ou Não Crer. Ele fala não se você deve crer ou se você não deve crer. É uma discussão, um diálogo entre um padre católico e um historiador ateu, né, com prefácio de Mário Sérgio Cortella, que trata dos pontos de vista de cada um. Eles estão dialogando e eles dizem, Padre Fábio, por que ele crê, e Leandro Carnal fala por que ele não crê. E no final das contas eles não deixam nenhuma dica, né? Ele deixa que você pense sozinho. Eles deixam que você pense sozinho. Não há vencedor. O que vence aqui, na verdade, é a harmonia, né? É o diálogo entre pessoas que pensam diferente. Nesse momento que o Brasil vive, é muito importante ler esse livro, porque as discussões são calorosas, mas são discussões de opinião. No final eles continuam sendo amigos, certo? E o padre não critica o historiador ateu, porque ele não crê, e nem o contrário, o historiador ateu não critica o padre porque ele crê e porque ele está inserido numa das mais antigas instituições religiosas do mundo, né? Tão controversa, segundo Leandro Carnal. Mas ele não diz, você não deveria crer. Não, ele diz porque não crê, mas ele fala também
das maravilhas e das coisas que pode encontrar na religiosidade. O que ele critica, na verdade, no final, não é a religiosidade como uma prática pessoal, mas ele fala daqueles que se aproveitam dessa prática, na verdade, né, para fazer coisas que não devem. É um livro muito interessante e eu super recomendo que se leia esse livro. Então, pessoal, alguns livros eu não vou falar aqui porque senão o vídeo fica muito longo, mas se vocês quiserem, vocês podem acessar aqui o lelivros.love e aí vocês podem encontrar livros como esse, né, que eu estou lendo agora, de Dan Brown. Eu estou lendo esse livro Origem, né, que é uma narrativa como todas as que ele escreveu, né, que trata de ficção. Todos os livros dele são de ficção, mas ele trata de questões que realmente existem, né? Ele consegue fazer tramas, né? Já tem 5 aventuras, eu já estou na 5ª aventura de Robert Langdon, que é o professor simbologista de Harvard, que é o personagem principal. No primeiro livro, que foi Anjos e Demônios, na verdade a primeira narrativa foi Anjos e Demônios, a primeira aventura de Robert Langdon. Ele trata de uma conspiração dentro da Igreja Católica, né? E que essa conspiração tentava impedir, né, a eleição de um novo Papa. É uma história recheada de mistérios, sempre começa com um conflito de interesses, né? Aqui o conflito entre ciência e religião, de um lado, né, os Illuminati, do outro a Igreja Católica. Então eles queriam destruir a Igreja Católica e fizeram todo um movimento para isso. No final das contas, o grande vilão, né, essa é a grande vantagem desses livros, o vilão vem de onde menos se espera. Que na época, né, segundo a narrativa, o vilão foi o próprio Camerlengo, né, aquele que era responsável por ficar regendo a igreja no tempo sede vacante, que é quando o Papa falece e alguém tem que organizar os trabalhos para a eleição do novo Papa, né? Então é uma história magnífica, eu recomendo também, lembrando que isso é pura ficção. Depois tem a 2ª aventura de Robert Langdon, que é o Código da Vinci, que na verdade foi publicado antes de Anjos e Demônios, apesar de ser a 2ª aventura. O Código da Vinci já é uma outra narrativa que também explora conflito, né? Ele investiga aqui numa outra linguagem o Santo Graal, né? Que seria, na verdade, segundo ele, a descendência direta de Jesus e Maria Madalene. É um livro que foi muito criticado, principalmente pelas denominações religiosas, porque fala que Jesus teve filhos, né? Ele coloca essa posição muito explícita, mas como eu estou dizendo, é ficção. No final das contas, você percebe que ele, mais do que condena ou critica, ele reverencia muito a religiosidade, certo? Então o Código da Vinci também é muito interessante. Depois teve o Símbolo Perdido. O Símbolo Perdido já também tem outra conspiração que acontece principalmente no território americano, né, nos Estados Unidos, que trata da questão da maçonaria, né, que estaria envolvida numa conspiração para uma nova ordem mundial. E aí ele começa com uma trama muito, muito interessante na cidade, na capital, que é como ele próprio diz, é um tributo à maçonaria, com os prédios, com tudo que está ali, e a trama se passa lá. E sempre o professor Robert Lang dá a chave para a descoberta de quem está por trás de tudo isso. O outro livro que eu já li também é Inferno, né? Quando as pessoas leem esse nome ficam assustadas porque pensam que se trata de uma história sobre o inferno. Esse inferno remete, né, como a própria capa sugere, a primeira parte do livro A Divina Comédia, né, escrita muito tempo atrás, em que foi dividida em 3 partes, né, o inferno, purgatório e paraíso.
Só que ele não trata de uma forma religiosa. Esse livro foi escrito na Itália, né, onde ele trata, o escritor trata, na verdade, de sua, né, Dante de Alighieri trata de seu exílio, e ele coloca os males da humanidade, né, que os males da humanidade. Ele dá alguns exemplos de vícios da humanidade que estão condenados aí para o inferno, como a corrupção, né, a mentira, a inveja, né, a difamação. E aí ele traça toda uma história. Em cima dessa história, né, da primeira parte da Divina Comédia, Dan Brown escreve a história dele, né, que seria uma outra conspiração, né, que Dan Brown escreve magnificamente, onde Robert Langdon tem que descobrir a chave do segredo, né, onde alguém, né, alguma instituição, na verdade um cientista, ele pretende diminuir a taxa de crescimento da população. E essa taxa de crescimento está um absurdo. Ele acha que a humanidade está em colapso, não haverá recursos suficientes. Ele decide criar uma arma química que deixa as pessoas estéreis, não consigam ter mais filhos. Eles não sabem que tipo de bomba é, ele pensa que ele quer dizimar a população inteira, e eles correm atrás das pistas que estão envolvidas atrás do misterioso dilema dessa primeira parte do livro. E aí eles percorrem Veneza, né, algumas cidades da Itália, e vão para fora da Itália até para procurar vestígios que possam chegar ao local onde está previsto aquele acontecimento. É um livro também magnífico, né, que envolve uma história antiga, né, por isso que esse nome Inferno, que as pistas são seguidas através dessas pistas que ele coloca, né, nesse livro, né. Tem inclusive filme em alguns desses livros, né. O Anjos e Demônios tem filme, Código da Vinci tem filme, e Inferno tem filme também. Então super recomendo, né. Tem aí por trás muita coisa que ele coloca, uma organização secreta que foi contratada por esse cientista e que está, né, ajudando de forma secreta a fazer com que os planos dele se realizem. Traz eventos históricos como a peste negra, enfim, várias coisas que são interessantes de saber e conhecer. E o atual livro que eu estou lendo é A Origem de Dan Brown, como o nome sugere, um outro cientista, né, novamente um choque entre religião e ciência, um cientista que descobre vestígios da origem de tudo, né, e ele tenta revelar isso para a humanidade, só que ele é impedido, ele é assassinado na sua apresentação, e por trás existe uma trama, né, entre poder da igreja, entre poder clerical e monarquia estabelecida, que tenta ocultar esses segredos. E tem também o fato de haver uma polarização religiosa, né? E nesse livro eu acho magnífico que todos acham que quem será o vilão é a Igreja Católica, e acontece coisas assim que você não acredita. Super recomendo também A Origem de Dan Brown. 5 livros muito interessantes. Ok? Então fica aí a dica. Caso não se agrade de nenhum desses livros, você pode vir aqui no site lelivros.love e pesquisar o que você quer sobre religião. Colocar aqui. Vocês vão encontrar também quem aqui na Bíblia, né? Por exemplo, quem aqui na Bíblia Sagrada, a história de todos os personagens da Bíblia, enfim. Você vai encontrar sobre tudo. O que você imaginar, você consegue encontrar aqui
e baixar gratuitamente, ok? Espero que tenha gostado da dica. Curta e compartilhe o vídeo. Claro, se você não tiver inscrito, se inscreve e ajuda o canal a crescer. Até a próxima.